Queridos, vamos lá. Eu estou muito empolgado para compartilhar a palavra com você hoje. Estou sentindo falta de bastante gente na igreja hoje, né? Mas, amém. Eu não sei o que Deus, foi o sol que está se pondo um pouco mais tarde, o pessoal se empolgou no sítio, alguma coisa. Mas eu não sei se é a ressaca também da série, né? SOS Família aí, que foi intensa, né? O mês inteiro a gente falou sobre família, a gente entrou em muitos assuntos. Quem gostou da nossa série SOS Família, amém? Foi muito bom. Eu gostei demais. A gente teve a pastora Jaqueline, o pastor Hugo, né, ministrando aqui também. Foi muito, muito bom. E em breve a gente vai estar fazendo outra série, que daí vai ter um outro assunto, outro tema que Deus está ministrando dentro da onda que é aquilo que a gente quer entrar nessa igreja. Mas eu quero convidar você mais uma vez, você baixa sua cabeça, para a gente orar. Nós vamos entrar num assunto hoje muito importante, nós vamos falar hoje sobre como ouvir a voz de Deus. E eu tenho certeza que começa agora, né? A gente quer ouvir a voz dele. E eu queria convidar você a abrir o seu coração, deixar ele falar contigo. Amém, Pai? Nós te louvamos, Senhor, pela tua presença e pela tua palavra. Pai, nós não queremos ser só ouvintes, mas queremos ser praticantes daquilo que o Senhor está falando. Pai, eu peço que o Senhor afine os nossos ouvidos para a gente ouvir a tua palavra e para a gente se moldar dentro dela. Pai, eu oro que o Senhor possa estar entrando em lugares específicos do nosso coração hoje. Pai, existem tantas coisas, Deus, que a gente precisa ser ministrado. Deus, eu tenho certeza que hoje vai ser algo muito importante, um passo muito importante daquilo que o Senhor quer construir nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Queridos, a mensagem hoje, eu quero ser bem específico, eu quero ser bem aberto, porque a mensagem hoje vai ser, não que existe um dia que não é importante, mas hoje realmente eu quero abrir a palavra para você. Eu quero falar sobre um assunto muito prático, que é como ouvir a voz de Deus. Só que a gente vai falar isso de uma forma um pouco diferente. E quando eu falo diferente, eu não estou falando que não é de uma forma normal, mas é de uma forma um pouco mais profunda. É de uma forma assim, por exemplo, eu sei que você provavelmente já ouviu mensagens sobre como ouvir a voz de Deus, em que falaram para você, através da Bíblia, através de você orar, através de você fechar os olhos, através de um sonho, e tudo isso é verdade. Quando a gente vai ensinar sobre ouvir a voz de Deus, existem várias formas que Deus fala conosco. Mas hoje eu quero abrir algo para vocês aqui, que eu acho que vai ser muito, muito interessante. Eu quero começar com a seguinte frase. Olha só, o desafio da nossa fé não é de conseguir ouvir a voz de Deus, mas está dentro da nossa habilidade de discernir todas as vozes que estão na nossa cabeça. Eu quero começar falando uma coisa que me chamou muito a atenção enquanto eu estudava isso. Sabe, queridos, muitas vezes a gente pensa assim, Lucas, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Eu não consigo ouvir com sinceridade o que Deus está querendo falar para mim. Mas eu quero te sugerir, com muito carinho, que talvez a dificuldade que você tem de ouvir a voz de Deus não é porque Ele não está falando ou não porque você não consegue ouvi-lo, mas é porque existem tantas vozes dentro de você que você não consegue discernir qual que é a de Deus e como você vai conseguir operar dentro daquela voz. Então, existem muitas vozes, querido, que falam conosco. E eu não estou querendo dizer que você é esquizofrênico. Eu estou dizendo que realmente na vida existem muitas vozes que falam com a gente. Você está achando meio estranho, né? Ô, Lucão, que voz do que sabe falar? Não, mas daqui a pouco você vai entender o que eu estou querendo dizer. Então tem muitas vozes que tentam falar com a gente. Só que às vezes a gente fica pensando que o nosso problema está em saber ouvir a voz de Deus, sendo que às vezes não. Mas daqui a pouco a gente vai entrar em uns versículos da palavra que vão explicar de uma forma um pouco mais real aquilo que eu estou querendo dizer. Hoje, queridos, a gente vê muitas ideias, muitas opiniões, muitas ideologias que elas querem competir no nosso coração com a nossa atenção e com a nossa afeição. Presta atenção nessas duas palavras. Tudo aquilo que chega em você, toda informação que chega em você, toda circunstância que chega em você, todo pensamento que chega em você, seja da fonte de onde ele vem, ele tenta ter a tua atenção e depois de ter a tua atenção, tenta ter a sua afeição. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bíblico. Jesus, ele manda Pedro sair do barco e vir caminhando até ele. Isso foi uma voz de Deus. Ele sai do barco e ele começa a caminhar. De repente a Bíblia diz que os ventos começam a ficar mais fortes e as ondas começam a ficar maiores. Essa é uma voz. É a voz da circunstância. E essa voz falou no coração e na mente de Pedro, você vai perecer e você vai afundar. Nesse momento, as ondas e aquela informação pegou a atenção de Pedro e depois que pegou a atenção dele, conseguiu pegar as afeições de Pedro. Porque todos os seus sentimentos se verteram para dentro do medo e da insegurança.
Então, não sei se você entende onde eu estou querendo chegar, mas tudo aquilo que passa pela sua cabeça vai tentar carregar o seu foco e vai tentar carregar, por fim, a sua afeição. Porque a afeição é muito mais do que simplesmente você pensar em algo. A afeição é literalmente você dar bola para aquilo, você dá importância para aquele sentimento, para aquilo que está acontecendo dentro de você. Bom, seguindo aqui, queridos, a gente pode entrar num seguinte pensamento. Esperança, assim como a falta de esperança, são duas coisas contagiosas. Que nem gripe. Eu e você, nós temos que decidir que tipo de atmosfera nós vamos ter ao nosso redor e que tipo de atmosfera nós vamos liberar ao nosso redor. Porque se você é uma pessoa que carrega dentro do seu coração a esperança, essa esperança ela vai ser compartilhada com quem estiver perto de você, não é verdade? Você já não chegou perto de uma pessoa que é cheio da palavra de Deus e cheio de esperança, e você chegou e pensou assim, nossa, mas como é bom estar perto dessa pessoa, porque quando ela fala, quando ela ora, quando ela diz alguma coisa, parece que muda algo dentro de mim, parece que aquela coisa que eu tinha dentro de mim está me desanimando, de repente muda e eu começo a ver, não, existe esperança, queridos, por quê? Porque a esperança ela é contagiosa, mas adivinha, a desesperança também é. Se você se torna uma pessoa que não coloca os seus pensamentos dentro da palavra de Deus, dentro daquilo que Deus tem para ti, você é uma pessoa que vai lidar com a falta de esperança. E isso vai contagiar pessoas ao teu redor, vai contagiar tua família, vai contagiar teus filhos, vai contagiar teus pais, vai contagiar as pessoas que trabalham com você. Seja qual for as pessoas que estiverem ao teu redor, elas vão ser contagiadas pelo aquilo que você carrega. E isso é muito importante, porque se a gente não consegue compreender as coisas que acontecem dentro da gente, a gente não consegue transformar aquilo que está fora de nós. Então, queridos, uma coisa que eu queria te falar, a gente já vai abrir num versículo lá de Lucas capítulo 8, mas você sabe, eu não vou abrir esse versículo porque ele é bem clichê, você sabe que a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então olha só, a Bíblia está dizendo que a fé, ou seja, a coisa mais importante que eu e você podemos carregar na nossa vida, ela vem de a gente ouvir a palavra e ouvir a palavra de Deus. Então é um pouco redundante, porque depois da vírgula diz, a fé vem pelo ouvir, vírgula, e ouvir a palavra de Deus. O que a Bíblia está querendo nos dizer? Que Deus, ele fala conosco. Aí eu sei que existem algumas linhas teológicas que estão infelizmente erradas, felizmente elas estão erradas, que elas dizem assim, Deus não fala mais com o homem. Ele já deixou a sua Bíblia e agora te vire com isso aqui. Queridos, isso não é verdade. A palavra de Deus, ela não está só cheia de exemplos, mas de princípios a respeito de como Deus, ele não só fala hoje com você, mas como ele quer falar através de você. Jesus, uma vez, quando ele estava sendo tentado no deserto, ele falou uma declaração muito poderosa, que eu sei que também é clichê, mas você tem que entrar no que a Bíblia realmente está dizendo. Jesus, ele disse assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Queridos, eu sei que Jesus estava falando da palavra escrita, mas Jesus também estava falando da palavra que o Espírito Santo, ele ministra e ele fala ao nosso coração. Agora, é muito importante você ter um fundamento dentro de você, debaixo do que eu estou dizendo. Nunca, absolutamente nunca, a palavra de Deus falada ao seu coração e ao teu espírito, ela vai contrariar a palavra escrita, porque elas não são duas, elas são uma. Agora, é sim verdade que o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós e ele pode dar direção para a sua vida todos os dias e todos os momentos a respeito de decisões que você deve tomar, a respeito de coisas que você deve pensar, a respeito de situações que você deve mudar, a respeito de situações que estão acontecendo ao teu redor e com os olhos naturais você não consegue ver, isso só vai conseguir ver através dos olhos espirituais. Isso se chama de discernimento espiritual. O apóstolo Paulo, ele declarava de forma muito clara, quando ele dizia assim, o reino visível, o reino que a gente vê, ele não é mais importante do que o reino invisível, que é aquele que a gente não vê. Jesus mesmo, ele falou várias vezes a respeito desse assunto. Agora, olha que coisa interessante, queridos. A gente vindo um pouco para frente aqui, quer ver, hoje eu estou conversando com você, tá? Então, vamos lá, conversa junto comigo aqui. Não é interessante que no mundo, e muitas vezes na igreja, se dá mais ênfase à dúvida se Deus está nos ouvindo, do que se nós estamos ouvindo a voz de Deus? Muitas vezes, eu sei que isso aqui, se você parar para pensar, você vai dizer, pior que eu acho que é verdade. Às vezes se dá tanta ênfase em a gente pensar assim, será que Deus está ouvindo minha oração? Você nunca se perguntou isso?
Em nenhum momento você chegou, parou a sua vida e disse assim, essa oração que eu fiz agora, será que Deus ouviu? Sabe por quê, queridos? Porque o que Satanás ele quer fazer é colocar dúvida no seu coração se ele te ouve. Mas deixa eu te dizer, queridos, a Bíblia nos fala, e se a Bíblia nos fala, a gente pode crer que Deus ele ouve as nossas orações. Ele ouve as nossas orações. A questão não é se ele está ouvindo, a questão é se nós estamos ouvindo. Porque Deus ele quer nos falar. Só que muitas vezes a gente, se não tiver fé e maturidade, a gente vai enfatizar esse negócio da incapacidade de Deus nos ouvir, ao invés da incapacidade de eu ouvir a Deus. Então, dito isso, queridos, a gente sabe que Deus ele fala conosco de diversas formas. Deus ele fala com a gente de muitas maneiras. Agora, a questão que a gente tem que estudar dentro do nosso coração é, será que eu estou disposto a realmente ouvir a voz de Deus? E agora, queridos, eu quero entrar aqui em algumas coisas. Quando a gente não consegue manter paz no nosso coração, quando a gente não consegue se livrar de preocupações e ansiedades, essas ansiedades e essas preocupações, elas vão competir com a voz de Deus dentro de nós. Tudo isso que eu estou falando agora é uma introdução para o versículo que eu vou ler agora e a gente vai adiando a mensagem. Mas antes disso, eu queria só falar um exemplo de Jesus. Querido, sabe, uma das coisas que pode competir com a voz de Deus dentro de você é o quão ocupado você é. Agora, eu não quero dizer o quão ocupado você é na sua vida, eu quero dizer o quanto sua mente é ocupada, não o seu corpo. Olha só, Jesus, ele era um camarada muito ocupado. Jesus provavelmente foi um dos caras mais ocupados que já teve pela face da terra, porque Jesus era um cara que tinha um alto desempenho na vida dele, ele toda hora estava fazendo algo de forma intencional e toda hora a agenda de Jesus era cheia. Eu tenho certeza que ele tinha um dia para descansar, mas a agenda de Jesus era cheia. Jesus ele era realmente uma pessoa muito ocupada, ele tinha muita coisa para pensar. A cabeça de Jesus era uma coisa assim, que só de a gente tentar imaginar, já confunde um pouco a gente, porque realmente devia ser uma complexidade um pouco grande, mas a Bíblia fala, queridos, que Jesus ele não perdeu uma fala de Deus. Jesus ele nunca perdeu um momento em que Deus quis falar com ele e ele não ouviu. Jesus nunca perdeu um momento em que a voz de Deus veio do céu para ele, querendo dar uma direção, querendo falar uma verdade, querendo dar uma instrução, e ele não estava ali pronto para ouvir. Por isso que a Bíblia diz, e ele mesmo narra, que tudo aquilo que ele falou e fez foi aquilo que ele ouviu o Pai dizer para ele falar e fazer. Ele era antenado. Os ouvidos de Jesus estavam bem afinados. Agora a pergunta é, ele era um cara ocupado? Sim. Ele estava sempre no meio do vucu-vucu? Sim. Como é que ele conseguia ouvir a voz de Deus? Porque dentro dele, ele aprendeu a guardar a paz no coração dele. Queridos, não é tão importante o que está acontecendo ao seu redor. O que mais é importante para você aprender a ouvir a voz de Deus é aquilo que está acontecendo dentro do seu interior. Dito isso, queridos, eu queria que você abrisse comigo em Lucas capítulo 8, porque esse vai ser o texto-chave da nossa pregação hoje aqui. E eu queria que você acompanhasse comigo uma parábola, que a Bíblia diz que é a parábola do semeador. Vamos lá. A gente vai ler Lucas capítulo 8, a partir do versículo 4. A Bíblia diz assim, afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola. Versículo 5. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sob as pedras, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, clamou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Queridos, a partir do versículo 9, a gente já vai entrar lá, Jesus ele começa a dar explicação dessa parábola. Mas antes de a gente entrar nessa explicação que Jesus mesmo deu, a gente já vai ler, eu quero que você fique antenado aqui na nossa figura de linguagem, que é a mesma figura de linguagem que Jesus usou, e a gente vai usar nessa noite. Sabe, queridos, a semente que a Bíblia está dizendo é a palavra de Deus. É a voz de Deus dentro de você. É a verdade do Espírito sendo liberada na sua vida. Essa é a semente. Queridos, Deus ele quer semear dentro do teu coração a palavra dele. Sabe por quê? Porque uma vez que a semente ela é semeada no seu coração, ela contém o DNA do reino de Deus que pode transformar qualquer realidade na sua vida. Queridos, preste atenção. Eu sei que você nunca talvez parou para pensar nisso, mas uma semente que você pega,
Essa semente é um fruto de milhares e talvez milhões de gerações de plantas que vieram vindo, uma árvore que cresceu, caiu uma semente, ela produziu outra árvore que caiu. Se você parar para pensar, queridos, é uma loucura você pegar uma semente na sua mão, de qualquer planta que seja, e você perceber que aquela semente ela é o fruto de milhares, e se não milhões, de gerações. E sempre aquela semente ela carrega o mesmo DNA, ou seja, a mesma estrutura interna, ela carrega da sua planta anterior. Queridos, essa é a palavra de Deus dentro de nós. Ela carrega o DNA do reino de Deus. E se nós permitirmos com que a palavra de Deus, ela entre no nosso coração, qualquer coisa da nossa vida pode ser transformada, porque carrega o DNA do reino. Agora, olha que interessante, queridos. Aqui a Bíblia está falando de uma semente, e a gente sabe de forma clara que essa semente é a palavra de Deus. A Bíblia fala de um semeador. Sabe quem que é esse semeador? O Espírito Santo de Deus. Queridos, eu sou usado aqui com esse microfone na mão, assim como você é usado dentro da plataforma que Deus está te dando para falar para os seus amigos, para a tua família, ou para quem quer que seja. Nós podemos ser usados pelo Espírito Santo para semear sementes. Mas quem coloca essa semente no coração do homem é o Espírito Santo. Eu estou aqui pregando para você. Eu não tenho capacidade em mim mesmo de fazer com que as sementes do reino elas frutifiquem dentro do teu coração. Mas o Espírito Santo pode. Ele está aqui, ele está agindo na sua vida. Você pode perceber ou pode não perceber. Mas o Espírito Santo de Deus é o verdadeiro semeador. Porque só ele tem a capacidade de pegar a palavra de Deus e colocar dentro do seu coração. Agora, aqui Jesus ele ainda fala de um terceiro elemento da história, que é o solo. Então a gente tem a semente, a gente tem o semeador e a gente tem o solo. O solo, querido, é o coração do homem. O solo é o meu e o seu coração. Então perceba, das três coisas que estão envolvidas na equação, só uma determina o resultado, que é o seu coração. A palavra ela é liberada, o Espírito Santo ele está agindo, mas a pergunta que vai determinar o resultado dessa equação é: será que o nosso coração está disposto a fazer aquilo que Deus está dizendo frutificar, crescer e brotar dentro de nós? Quer ver? Olha só, a gente vai começar a analisar isso aqui. Vamos ler, queridos, o resto da parábola. Vamos ler, na verdade a parábola já acabou. Vamos ler o que Jesus ele explicou a respeito dela. Olha só, versículo 9. E os seus discípulos o interrogaram dizendo: que parábola é essa? Eles não entenderam nada. E Jesus respondeu dizendo: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. Semente é a palavra de Deus. Está aqui no versículo 11. Jesus mesmo dizendo: a semente é a palavra de Deus. Aí a partir do versículo 12 ele começa a descrever o que aconteceu na parábola. Ele diz assim: aqui caiu à beira do caminho, são os que ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para que não suceder que crendo sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Aí Jesus ainda disse assim no verso 14: a que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados. Presta atenção, queridos, nesse versículo aqui, porque a gente vai entrar nele. Olha só. Foram aqueles que foram sufocados com os cuidados, pelo menos na minha versão está assim, riquezas e deleites dessa vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido, de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Queridos, olha só que interessante o que Deus está dizendo aqui. Ele fala o seguinte: a primeira vez a palavra de Deus ela caiu na beira do caminho. E Jesus mesmo ele diz que a ave que vem do céu e rouba essa semente é Satanás. Sabe o que é isso, queridos? Muitas vezes a gente, lembra, né? O título da mensagem hoje é como ouvir a voz de Deus. Queridos, muitas vezes Satanás está roubando a palavra de Deus do nosso coração. Lucas, quando que isso acontece? Quando a gente não dispõe o nosso coração a crer, quando a gente deixa um espírito de incredulidade entrar dentro do nosso coração. Sabe, queridos, eu vou falar de mim para não falar dos outros. Quantas vezes eu já permiti espírito de incredulidade entrar no meu coração? Quantas vezes eu já pensei assim: não, a oração não funciona.
Quantas vezes eu pensei, não adianta orar, não adianta ler a Bíblia, não adianta ser educado com as pessoas, não adianta fazer o que é certo, não adianta buscar a Deus. Quantas vezes eu já permiti um espírito de incredulidade entrar no meu coração de tal forma que Satanás, de forma rápida, conseguisse roubar aquilo que foi falado, aquilo que Deus disse. Por isso que eu digo, queridos, às vezes o que está impedindo você de ouvir a voz de Deus e ter direção na sua vida, não é porque Deus não está falando, e muito menos porque você não tem condição de ouvir, mas é porque tem tanta coisa acontecendo no teu coração que você não está percebendo as coisas que estão roubando de você a palavra. Agora, olha só, a Bíblia diz claramente que nesse primeiro caso foi Satanás que roubou. Ele que roubou, ele que foi lá e roubou de você a palavra, colocando uma mentira, roubando a revelação do seu coração, roubando de você a capacidade de compreender, roubando de você o espírito de fé. Mas Jesus ele continua, ele diz assim, mas teve outra pessoa que foi comparada ao semeador quando ele jogou a semente numa terra rochosa. Sabe, queridos, uma terra rochosa, ela nunca vai conseguir dar muito fruto. Sabe por quê? Porque uma terra que tem muita pedra, uma terra que tem muita rocha, e principalmente uma terra compactada, ela não vai conseguir fazer com que a planta desenvolva as raízes da forma que deve desenvolver. Então, para que as plantas elas consigam obter os nutrientes e a água do solo, o solo ele não pode estar compactado. Ele tem que ser arado, ele tem que abrir poros dentro da terra para que as plantas consigam crescer, germinar e tudo mais. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que muitas vezes o nosso coração ele é tão orgulhoso que ele é um coração de pedra. A palavra de Deus, ela entra no seu coração, você até no início recebe com alegria, mas porque você não permite que aquela palavra ela mude você, aquela semente se vai embora. Então, se você falar assim, Lucas, na prática o que é esse solo? É a pessoa que ouve a palavra, mas nunca muda. Ela sabe que tem que mudar, mas não muda. Ela sabe que tem que fazer, mas não faz. Ela sabe que tem que parar, mas não para. Ela sabe que deve desenvolver sua vida, mas ela não o faz. Ou seja, o orgulho do coração dela não permite com que a palavra ela realmente crie raiz para que ela possa dar fruto e mudar a vida do sujeito. Agora, olha só, queridos, talvez a que a gente mais vai dar ênfase vai ser agora no terceiro exemplo. A Bíblia diz que uma semente caiu no meio dos espinhos. Uma semente caiu no meio dos espinhos. E a Bíblia diz que essa semente ela germinou, ela começou a crescer e de repente teve uma hora que os espinhos começaram a sufocar essa semente. Queridos, olha só, eu vou parar para falar um pouco sobre essa terceira situação aqui, porque é aquela que eu quero mais enfatizar hoje à noite. Porque eu creio que talvez seja o caso da maioria de nós aqui. E eu preparando e ouvindo essa mensagem, eu me identifiquei muito com isso. Sabe, queridos, presta atenção. Eu falei para você no início dessa mensagem que a gente está num mundo onde existem muitas vozes. Dentro de você existem muitas vozes dentro do teu coração. São vozes de preocupação, são vozes de orgulho, são vozes malignas, são vozes de pessoas que muitas vezes não são muito bacanas. A gente está rodeado de vozes. Tem muita coisa acontecendo ao nosso redor. E olha só, queridos, a Bíblia fala que em determinado lugar, uma semente foi semeada num lugar onde já tinham outras plantas. Preste atenção, querido, toda palavra ela se torna uma semente. E quando a Bíblia diz que quando ela foi semeada num lugar onde já tinham outras, é porque tinham outras sementes que já haviam sido semeadas naquele solo. E essas outras sementes, elas estavam competindo com a palavra de Deus. Querido, eu quero sugerir para você com tanto carinho, preste atenção, porque esse é o cerne da mensagem de hoje. Se você não saber guardar a voz de Deus no teu coração, se você não tiver sabedoria para você conseguir discernir quando é a voz de Deus ou quando não é, você vai permitir que sementes erradas entrem dentro do teu solo, e mesmo que você queira que a semente certa, que é a palavra de Deus, frutifique e cresça dentro de você não vai conseguir. Sabe, queridos, muitas pessoas elas entram no engano, não porque elas querem entrar no engano, mas elas entram no engano porque elas não conseguem discernir as vozes que elas devem aceitar dentro do seu coração. E de repente, sabe o que acontece? Eu fiz engenharia florestal, né? Então eu gosto de falar de planta, apesar de que eu não trabalhei muito na área. Mas uma vez eu lembro eu estudando a respeito de floresta e a respeito sobre competição.
que existe dentro da floresta. Então eu comecei a estudar como que uma árvore ela competia com as que estavam ao redor. Então, na verdade, quando você vai plantar um reflorestamento, você tem que fazer esse estudo, né? Existe, na verdade, uma técnica de reflorestamento que se chama desbaste, que determinado, por exemplo, né, em pinheiro, lá pelos 11, 12 anos, às vezes até menos com 8, dependendo de como estiver crescendo o reflorestamento, você precisa fazer um desbaste. Por que funciona o desbaste? Porque você vai reduzir de forma estratégica algumas linhas de árvores dentro do seu plantio para que a competição, principalmente com luz, ela diminua. E aí, você fazer... Olha que coisa interessante. Mesmo você cortando boa parte da sua plantação, você, no final, vai ter mais rentabilidade na sua árvore, porque ela vai crescer mais. O caule vai ser maior. A estrutura da árvore ela vai ser maior, porque ela vai receber mais luz, ela vai receber mais nutriente. A competição vai diminuir. Cris, eu quero te fazer uma pergunta hoje à noite. Eu sei que a gente não vai conseguir responder isso assim, com tanta clareza, porque é uma pergunta bem subjetiva e ela leva a gente a pensar e talvez até orar sobre isso, mas o quanto de competição as sementes de Deus ela tem encontrado dentro do seu coração? Sabe, queridos, eu sei que muitas pessoas amam a Jesus, vem para a igreja, lê a Bíblia, faz devocional, vai para o YouTube, tenta aprender, mas enquanto você não tiver uma paixão pela palavra de Deus, muitas vozes vão te deslocar do caminho correto, porque elas são muitas. Então perceba, Jesus na parábola do semeador, ele não está só falando de uma situação normal, mas ele está falando, existem solos onde muitas sementes caem. E nesses solos, as pessoas não ouvem a voz de Deus. Então o que a Bíblia diz? Jesus mesmo ele narrou, ele falou, o que aconteceu com essa planta é que ela foi sufocada. Eu volto a dizer, queridos, muitas vezes o que mais está impedindo você de ouvir a voz de Deus, de ouvir a direção de Deus para a sua vida, não é o fato de Deus não estar falando e também não é o fato de você não conseguir ouvir, mas é o fato de você não conseguir administrar as outras sementes que estão caindo no teu solo e você não está sabendo tirar dele. E aí a gente entra em mentiras, sofismas e ataques de Satanás dentro da nossa mente. Por exemplo, Satanás ele ataca você na sua identidade, ele tenta dizer que você não pode, que você não tem, que você não é. Ele tenta dizer que você não é amado, ele tenta dizer que você não é ungido, ele tenta dizer que você não tem autoridade, ele tenta dizer que o teu pecado é muito maior no passado do que o direito que você tem de viver um futuro em Cristo. O Satanás, ele todas as horas está tentando jogar sementes em você e em mim, que vão fazer com que as sementes de esperança que a palavra de Deus quer colocar no nosso coração, elas sejam sufocadas. Vê se não faz sentido o que eu estou falando. A gente pode ir para qualquer área da nossa vida. Você pode ir para o teu casamento, você pode ir para a tua vida financeira, tu pode ir para a tua vida emocional, onde a palavra de Deus ela tem promessas, milagres, princípios, realidades, verdades a respeito de cada área da nossa vida. São sementes onde Cristo quer que o nosso coração receba para que a gente possa frutificar. Mas se eu e você, a gente não está fazendo um bom desbaste, se eu e você, a gente não está cuidando das sementes que estão caindo no nosso solo, rápido, você vai se ver envolto de espinhos e de repente você olha para você mesmo e você fica se perguntando, onde é que está a fé? Quem nunca se perguntou isso? Lucas, parece que a fé fugiu do meu coração. Lucas, parece que a força fugiu do meu coração. Lucas, parece que eu não estou conseguindo mais crer, parece que eu não tenho mais esperança, parece que Deus não está falando comigo, parece que eu estou numa situação onde não tem direção de Deus, parece que eu estou sozinho, parece que Deus me abandonou. Queridos, eu quero te falar com todo carinho. Eu não estou dizendo que para todos aqui é exatamente assim, porque eu sei que cada um pode estar numa fase diferente, mas muitas vezes, eu quero falar isso com muita ênfase, o problema nosso são os espinhos que a gente deixou crescer. Agora você diz assim, Lucas, beleza, eu já entendi, você pegou minha atenção nesse último ponto porque eu acho que tem sentido. Agora tenta ser um pouco mais prático. Eu não vou tirar nada da minha cabeça, eu vou pedir que você abra de novo no versículo 14 do capítulo 8 de Lucas, porque a gente vai ler o que Jesus está falando que são esses espinhos. Olha só, lá no versículo 14, Jesus disse assim, ó, aqui caiu entre os espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados. E aqui, queridos, a palavra, Jesus ele fala de 3 coisas que podem sufocar a palavra de Deus dentro do nosso coração. Primeiro, na minha versão, não sei se é isso que está ali, deixa eu ver. Cuidados, riquezas e deleites dessa vida. Essa é a mesma versão da minha, apesar de que eu vou tentar dar outros significados para aquilo que está dizendo aqui. Então vamos lá, concluindo a leitura aqui. Foram sufocados com os cuidados, as riquezas e os deleites dessa vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. O cara pifa no caminho e o cara não consegue ter perseverança. Então a Bíblia diz que começou a crescer, mas durante a jornada, pifa.
Queridos, 3 áreas que Jesus ele fala. A primeira, ele diz assim, os cuidados. Sabe qual é o original dessa palavra cuidados? É uma mente dividida. Esse é o significado dessa palavra no original. Mente dividida, preocupações, ansiedades, medo, insegurança. Uma mente que está dividida entre 2 pensamentos. Esse é o significado dessa frase. E Jesus ele começa falando isso. Quando uma pessoa ela não consegue lidar com sua ansiedade, ela não consegue confiar na palavra, ela não consegue manifestar sua fé na palavra de Deus, ela fica com um pensamento dividido. E esse pensamento dividido tem o poder de sufocar a palavra. Mas Jesus não para ali, ele diz assim, ó, as riquezas e os prazeres desse mundo. Sabe, queridos, Jesus ele não é contra o dinheiro. Deus, ele não é inimigo do dinheiro. Deus, ele não é o inimigo do prazer. Bem pelo contrário, a Bíblia mesmo chama Jesus de Senhor do Senhor. A Bíblia mesmo diz que ele é o dono de todo o ouro e da prata. A Bíblia mesmo diz que Deus é a pessoa mais rica que existe no planeta e no universo. A Bíblia também fala, queridos, que os maiores prazeres da nossa vida nós encontramos em Deus. Quando nós lemos os Salmos de Davi, a gente fica evidente Davi falando para nós que Deus é um Deus que nos dá prazer, que nos dá plenitude. O nosso Deus é um Deus que cuida de nós, que cuida de cada necessidade que a gente tem. Meu irmão, Deus ele ama você e ele quer que você tenha muito prazer na sua vida. Eu não estou falando do prazer do pecado. Eu estou falando de um prazer que é muito melhor, maior, mais completo do que o pecado. Então, Deus, ele não está falando aqui nesse versículo contra as riquezas ou contra os prazeres, mas ele está falando sobre o lugar em que aquilo ocupa no seu coração. Queridos, presta atenção comigo aqui, vê se você não vai concordar comigo. Aquilo que tem roubado a palavra de Deus do nosso coração e desse mundo é o amor que as pessoas têm pelas coisas dessa vida. A gente fica tanto tempo preocupado em quanto dinheiro vai ter. A gente fica tanto tempo preocupado com o prazer que a gente vai ter. A gente fica tanto tempo preocupado com os arranjos dessa vida, com a forma de viver essa vida, que a Bíblia mesmo diz que é aquilo que é natural, aquilo que é terreno. E se a gente botar o nosso foco nessas coisas, essa é a palavra que você tem que prestar atenção, é a palavra foco. Porque Deus quer que você tenha todas elas. Mas a pergunta de $1 milhão hoje à noite aqui é: onde está o seu foco? Porque esse é o real problema. E é isso, queridos. Eu só de pregar eu já fico assim, meu Deus, é isso. É isso que rouba a palavra de Deus de mim. É isso que rouba a voz de Deus do meu coração. É quando eu estou preocupado com coisas que eu não devia. É quando o meu coração ele está atrelado no dinheiro, no meu trabalho, nas coisas desse mundo. Quando o meu coração se enche de amargura. Porque quando a gente está cheio de amargura, a gente está tentando ir atrás dos prazeres desse mundo. Muitas pessoas chamam de prazer o sentimento de vingança. Muitas pessoas chamam de prazer o sentimento de fazer mal para alguém quando você foi machucado. Sabe, queridos, o que pode roubar a palavra de Deus, aquilo que sufoca, segundo Jesus mesmo está dizendo aqui, é uma mente dividida e o amor ao dinheiro e ao amor às riquezas e os prazeres desse mundo. Sabe, queridos, o que na minha opinião, é uma pessoa mundana? Jesus mesmo ele falou esses termos. Nós não somos desse mundo. E muitas vezes os crentes usam essa expressão. A gente fala, nossa, mas que pessoa mundana. E às vezes a gente nem sabe o que a gente está falando. Porque uma pessoa mundana, queridos, é uma pessoa que está no meio dos espinhos. Ela está deixando com que a sua identidade, aquilo que as pessoas pensam de você, a imagem que você está criando na sociedade, influencie naquilo que você tem ouvido da palavra de Deus. Sabe o que na prática acontece? A gente olha para a gente mesmo e a gente pensa assim, o que aquele cara está pensando de mim? Poxa, se eu tiver isso, aquela pessoa vai pensar melhor de mim. Se eu tiver aquilo... A gente sabe que quando a gente vem para a igreja, a gente começa a luta contra o nosso eu, contra o nosso ego. A gente começa a brigar com o nosso ego, não é verdade? Você que se converteu aí, você não descobriu que depois que você conheceu Jesus, você encontrou uma pessoa dentro de você que é ruim? Que precisa ser mudada, que precisa ser transformada? Você encontrou áreas da sua vida que não estão legal, que você precisa submeter à palavra de Deus? Sabe, queridos, a Bíblia fala, Jesus mesmo ele disse, aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Existem partes de dentro de nós que precisam ser transformadas, submetidas à palavra de Deus.
Mas Jesus aqui, ele consegue de forma formidável, em 3 palavras, resumir a luta da raça humana. Uma mente dividida entre a riqueza e os prazeres desse mundo. E não é novidade para vocês, não precisam nem de muita revelação para concordar comigo. Você sabe que isso tem regido o mundo hoje. E quanto mais você estiver dentro desse sistema, menos você vai conseguir ouvir a voz e a vontade de Deus para a sua vida. Porque são essas coisas que sufocam a palavra de Deus no seu coração. Por isso que a gente precisa, queridos, olhar para dentro de nós e dizer: Jesus, me mostra onde é que está o meu coração. Sabe, queridos, a gente vê onde está o nosso coração pelas nossas prioridades. A gente vê onde está o nosso coração por onde a gente gasta nosso dinheiro, nosso tempo e os nossos recursos. A gente vê onde está o nosso coração pelo aquilo que a gente prioriza de segunda a sexta-feira, no final de semana. Não é difícil de ver o que a gente está priorizando. Na verdade, não é nada difícil. É só a gente ver aquilo que a gente tem valorizado, é isso que a gente tem dado valor. Então, por exemplo, se você lê a Bíblia na sua casa e ora, é porque você tem dado valor à sua vida com Deus. Se você não faz isso, não adianta a gente dar desculpa, a gente não tem dado valor. Isso serve para mim, serve para você. Se chega no domingo e você não tem aquela ansiedade boa de vir para a igreja, adorar o Senhor, estar junto com os irmãos, buscar a Deus, aprender da palavra, ser fortalecido, se você não tem essa prioridade no seu coração e qualquer coisinha faz você ficar em casa, mais uma vez eu te falo com carinho, essa não é a sua prioridade. Se você dentro da sua casa, o seu trabalho está na frente da sua família, dos seus filhos e daquilo que Deus quer fazer através de você, mais uma vez a gente está encontrando um momento de choque de prioridade. Queridos, não é difícil a gente ver onde está o nosso coração. Jesus, ele narrou, ele disse assim: onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. O que é tesouro? É aquilo que é importante para você. Quer ver o que é tesouro? Faz de conta que o Rafa, ele foi participar de um campeonato. E, rapaz, esse cara, para ir participar desse campeonato, ele foi de bicicleta até Curitiba. Ele chega lá. Antes de ele chegar, ele tem uma luxação no pé dele, porque ele andou muito de bike. E é um campeonato de futebol. Ele chega lá, queridos, ele tem uma dor terrível para jogar bola, mas ele não fala para o treinador que ele tinha quebrado o pé. Ele participa de um campeonato de 1 semana, com o pé praticamente detonado. Ele faz um esforço, movimento e coisa que ele não podia fazer, com a chance de quebrar o pé e detonar o pé. De repente, queridos, ele ganha o campeonato fazendo o último gol, o gol da partida que definiu o campeonato. E ele recebe um troféu. Aquele troféu vai valer muito para ele, sabe por quê? Porque ele lutou muito, o coração dele se colocou dentro daquele troféu. Para mim, eu posso olhar aquele troféu e jogar fora se estiver na minha casa. Porque eu vou olhar e vou dizer assim: esse troféu não tem sentido, está estrovando, eu vou jogar fora. Mas para o Rafa, ele sabe o que ele passou, ele sabe o que ele viveu, e ele sabe o que aquele troféu vale para ele. Então, o que nós estamos falando não é uma questão de valor, é uma questão de tesouro. Porque para o Rafa, o coração dele, o tesouro dele está dentro daquele troféu. Para mim, que eu não paguei nada por aquele troféu, eu não chutei uma bola, eu não corri 10 metros por aquele troféu, se ele estiver na minha casa, eu não vou dar bola, eu não vou dar nem valor. Então, queridos, quando Jesus está dizendo onde está o teu tesouro, ele não está falando onde está o teu dinheiro, ele está dizendo onde é que está a tua afeição, onde é que está o teu coração, para aquilo que você está focando, aquilo que você está olhando, aquilo que você está valorizando. Porque aquilo que você valoriza mais é onde está o teu coração. É isso que Jesus está querendo dizer. E claro que Jesus ele fala, inclusive, no contexto do dinheiro. Né? Se você conhece esse versículo, está muito claro, Jesus está falando de grana. E ele falou assim: não junte riqueza no céu, onde a traça e a ferrugem corrói, mas junte riqueza na terra, onde nem a traça e a ferrugem pode corroer. E depois ele fala que onde está o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Queridos, e nesse versículo da parábola do semeador, Jesus, de forma extremamente sábia e reveladora, ele traz para nós um entendimento muito mais profundo de como o reino espiritual funciona. Queridos, isso aqui é uma parábola, presta atenção, já estou quase acabando, prometo. Essa aqui é uma parábola, queridos, que está falando do reino espiritual, não do reino natural. Porque a palavra de Deus, ela não se revela a você no reino natural. A palavra de Deus, ela não se revela a você na mentalidade humana, só na razão humana. A palavra de Deus, ela se revela através do Espírito Santo de Deus dentro do teu espírito, e ela vai para dentro do teu entendimento, que é isso que a gente entende como razão aqui dentro da nossa cabeça, mas ela é ativada pelo Espírito Santo de Deus no espírito. Então, esse versículo aqui não está falando de coisas naturais, mas está falando de coisas espirituais, coisas invisíveis que estão acontecendo todos os minutos dentro de nós. Todos nós, queridos, somos um solo. E esse solo está cheio de sementes.
O que eu oro para que cada um de nós aqui saia pelo menos preocupado no bom sentido é que semente está crescendo no meu solo. E será que as sementes que eu estou dando voz, será que as sementes que eu estou focando, elas não estão sendo espinhos? Que vão roubar a palavra de Deus dentro de mim? Queridos, eu não quero fazer você pensar em ninguém, mas eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, se você não foi essa pessoa, tu já conheceu essa pessoa. Que você viu que começou bem, se converteu, está com Jesus, eu quero Ele, Jesus é o melhor para mim, é o salvador da minha vida, vamos lá, não tem outra vida para mim. De repente você vê, começa a esfriar. O rosto da pessoa muda, a afeição da pessoa muda, as frases da pessoa muda, a comunhão da pessoa muda. Tudo começa a mudar. Você olha para essa pessoa e tu começa a dizer, rapaz, o que deu? Não é a mesma pessoa, alguma coisa está acontecendo. Você vai conversar com ela, não é a mesma alegria, não é a mesma paz, não é a mesma verdade. Tudo começa a mudar. De repente, pifa, desvia, sai da igreja, abandona os caminhos de Deus. Querido, o que na prática aconteceu e Jesus ele já narrou aqui? Deixou com que outras sementes germinassem no seu coração. Deixou com que outras palavras começassem a ter foco, ênfase e tempo dentro da mente dela. E por causa disso, essa pessoa ela perde a fé. Claro que Jesus ele conclui a parábola com uma coisa boa. Ele fala assim, mas aí o semeador achou uma terra boa, onde a semente ela frutificou e ela deu muito fruto. Queridos, isso fala do coração quebrantado, não fala da pessoa perfeita, não. Não fala da pessoa que está com a Bíblia debaixo do braço acertando todas. A Bíblia aqui está falando de uma pessoa de coração quebrantado, onde ela recebe a palavra e onde ela aplica a palavra no seu coração. Porque existe uma grande diferença, queridos, eu volto para aquela terra rochosa, porque a Bíblia é clara em dizer que ela recebeu com alegria. Olha só, ali no versículo 13, aqui caiu sobre a pedra, são os que ouvindo a palavra receberam com alegria. Jesus não está dizendo que a pessoa rejeitou, mas porque ela não aplicou, porque ela não foi humilde, porque ela não literalmente se entregou àquela palavra para mudar a sua vida, ela veio a perecer. Sabe, queridos, a nossa vida é assim. Jesus, ele só vai semear novas sementes no nosso coração quando a gente aprende a ser fiel com as últimas que ele lançou sobre nós. Eu vou finalizar com uma situação um pouco inusitada que a gente encontra na Bíblia e poucas pessoas elas conseguem dar um significado para isso que eu vou dar agora para vocês, porque é uma história um pouco estranha. É a história do jovem rico. Eu não vou abrir lá, mas a história do jovem rico ela é muito, muito simples, mas ela é muito estranha também. Se você já leu a Bíblia, a história do jovem rico, você lembra o que eu vou dizer para ti. Tinha um jovem que era rico, a Bíblia não dá o nome do cara, mas a Bíblia diz que o cara tinha grana para caramba. E a Bíblia diz que esse cara chega até Jesus, em determinado momento, e ele fala assim, Jesus, olha só, todas as coisas eu tenho tentado aplicar na minha vida. O que me falta para ser salvo? Jesus mesmo começando a conversar com aquele jovem, ele se apresenta como uma pessoa da igreja. Ele se apresenta como uma pessoa de fé, uma pessoa que honra pai e mãe, que não fazia mal a ninguém. Se você ler lá, ele mesmo narra os 10 mandamentos, porque Jesus fala para ele, Jesus mesmo narra os 10 mandamentos para ele, dizendo, ó, você deve fazer isso, 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 isso. Aí o jovem rico chega e diz assim, Senhor, tudo isso eu já tenho feito, o que me falta para eu ser salvo? Queridos, olha, preste atenção. Jesus olha para ele e diz assim, vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. Jesus, ele não é contra o dinheiro, Jesus não quer que você venda nada, tá? Eu quero deixar bem claro aqui, a não ser que Deus te peça, mas eu estou falando aqui de uma teologia geral para nós, Deus não está pedindo para ninguém vender nada aqui para trazer para a igreja, tá? Não me entenda errado. Mas para esse jovem, Jesus fala, vende tudo que você tem, dá para os pobres e vamos embora. A Bíblia diz que esse jovem ficou triste. Mas sabe o que é interessante, queridos? Dos 10 mandamentos que Jesus tinha para falar para o jovem rico, ele só fala 8. Ele oculta 2. Se você ler lá, está exatamente assim. Ele não fala para amar Deus, ele não fala para amar o irmão. Essa história é estranha, porque dá a entender que Jesus ocultou coisas do jovem rico. Mas sabe, queridos, deixa eu te falar uma coisa. Revelação, a palavra revelação, a palavra glória é a mesma palavra peso, responsabilidade. Sabe por que Deus ele não revela coisas novas para você e para mim? Porque a gente ainda não deu conta de andar na prática daquilo que já foi revelado. Muitas pessoas, elas ficam se questionando por que eu não recebo mais de Deus.
eu quero te falar com todo carinho. Deus não vai te dar mais enquanto aquilo que já foi te dado não ser bem utilizado. E quando Jesus olha para o jovem rico, ele não... Sabe, queridos, não é que ele está... Jesus, por incrível que pareça, ele não está punindo, ele está protegendo. Mas se você lê rápido, e se você lê sem entendimento, você acha que Jesus está privando o jovem rico de ter um conhecimento. Sabe o que Jesus está fazendo? Está protegendo o jovem rico, de não ter mais peso sobre a vida dele. Porque a Bíblia fala que quanto mais é dado, mais será cobrado. Por que Deus não dá mais? Não é porque ele está te punindo, é porque ele está te protegendo. Enquanto eu e você não resolver ser fiel com as sementes que Deus já colocou no nosso coração, nós nunca vamos conseguir receber mais de Deus. Por isso que a Bíblia fala, aquele que muito é dado, muito será cobrado. Se eu e você estamos aprendendo a manejar as sementes que Deus já colocou no nosso coração, Deus ele vai jogar mais sementes. Esse é um princípio espiritual. Isso é algo que Deus ele quer fazer na minha e na sua vida. Sabe, queridos? Essa realidade traz muito temor no meu coração. Porque quando a gente olha, queridos, para isso, para essa verdade, o meu coração queima. Porque eu penso assim, Jesus, eu quero mais de ti, eu quero mais revelação de quem tu és. Mas de repente eu me encaro com essa realidade que se eu não for fiel no pouco, se eu não for fiel naquilo que já foi dado, não vai ser me dado mais. E isso não é Deus te punindo, isso é Deus te protegendo. Aí a gente lê histórias como a que Jesus acabou de falar, e de repente na explicação da parábola ele fala um versículo. Eu tenho duvido que quando eu li você não achou assim, ó, que estranho, se você estava prestando atenção em mim, você com certeza achou estranho. Jesus falou assim, ó, aqueles que não entendem, aqui no início da parábola, aqui, no versículo 10, respondeu Jesus, a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Não é estranho esse negócio? Por que Jesus não explica as paradas para a galera? Por que... Aí Jesus fala, olha só o que Jesus está dizendo, eu vou dar uma coisa para vocês, que eu não vou dar para essa galera. Porque Jesus não explicou a parábola para todo mundo. Ele explicou a parábola para os seus discípulos que perguntaram para ele aquele negócio. Todo mundo ficou viajando na maionese. Mas os discípulos depois chegaram e Jesus falaram, Jesus, não entendeu nada. Como assim? Semeou, veio ave, terra rochosa, espinho. Aí Jesus começou a falar, a vós... Eu vou falar os mistérios do reino de Deus. Sabe por quê? Eram homens de intimidade, eram homens que estavam praticando a palavra de Deus, eram homens que estavam recebendo as sementes diárias, estavam colocando na terra, fazendo germinar e fazer acontecer na vida delas. Mas as pessoas que não estavam fazendo isso, Jesus ocultou a revelação. E eu volto a dizer, é importante que você preste atenção, Jesus não está punindo ninguém, ele está protegendo pessoas de ter que carregar um peso maior. Sabe, queridos, muitas pessoas elas oram pela glória de Deus. Tem músicas que fazem a gente cantar isso. Senhor, revela-me a tua glória, revela-me a tua glória, revela-me a tua glória. Queridos, eu não estou pregando contra isso. Eu anseio de ter mais de Deus na minha vida. Mas é ridículo um cristão não saber administrar as sementes que estão no seu coração de Deus, não saber praticar aquilo que Deus já mandou falar e pedir glória. Porque Deus não vai te dar a glória porque você está pedindo. Ele vai te dar glória porque você está administrando as coisas que você já tem, e porque você administrou as coisas que você já tem, Ele pode te dar mais. Queridos, esse é o princípio espiritual, isso é tão poderoso. E aí a gente volta para o centro da nossa mensagem. Porque muitas vezes o que está acontecendo conosco é exatamente isso. A gente está lá dizendo assim, Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo. A gente está lendo a Bíblia e a gente está lá, meu Deus, por que Deus não ministra? Por que a palavra não vem? Sabe, queridos, deixa eu te falar com todo carinho. Seja fiel nas sementes que estão colocadas no seu coração. Faça uma varredura no teu coração a respeito dos espinhos e das sementes erradas que você deixou que tivessem germinação dentro de ti. E você vai ver a voz de Deus limpa e clara dentro do teu espírito. Você concorda com o que eu estou falando aqui ou não? Queridos, eu fico assim, é isso que eu preciso, Jesus, é isso. Porque eu sei o tanto de espinho que eu tenho no meu coração. Eu estou pregando aqui para vocês, mas eu sei as vozes de Satanás todo dia na minha cabeça. Falando que eu não posso, falando que eu não consigo, tentando jogar o passado na minha mente, tentando colocar pessoas contra mim, tentando levantar situações, tentando falar de coisas, Eu sei, queridos, de tantas coisas que traumas, pessoas, situações quiseram gerar dentro do meu coração. E se eu não usar a palavra de Deus, para que assim como uma pessoa pega uma enxada e uma por uma vai tirando as ervas daninhas do solo, essas sementes elas vão crescer, elas vão sufocar a palavra de Deus no seu coração. E você não só vai deixar de ouvir a Deus,
como você também vai perecer na sua fé. Por isso é tão importante. Eu finalizo com aquilo que eu comecei. Talvez o meu problema e o seu não está na nossa capacidade ou incapacidade de ouvir a voz de Deus, mas está na nossa incapacidade de discernir as muitas vozes e as muitas sementes que têm tentado atacar o nosso coração. Amém, querido? Fique de pé onde você está.